A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 5, a lição aí que traz como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Isso mesmo, estamos estudando aqui esta lição da revista CPAD, o segundo trimestre do ano 2020, a revista que está comentando Efésios. Já estudamos aí 4 lições, foi o primeiro capítulo de Efésios. Então você que está começando agora, é bom você dar uma recapitulada, né? Se você já está acompanhando, sabe aí que tivemos uma primeira lição explicando aí o livro como um todo, depois tivemos 3 lições comentando o primeiro capítulo. E nesta lição vamos comentar aqui o começo do segundo capítulo aí na nossa divisão da nossa Bíblia, da carta de Paulo aos Efésios, uma carta maravilhosa que fala muito em nossos corações. Então você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula de excelência, você tem que estudar esta carta, leia comentários e acompanhe aqui no EBD em Foco para que você possa aprender mais do conteúdo. Bem, esta aula aqui ela vai ser ministrada usando o slide em PowerPoint e vai ser disponibilizada também em áudio. Então tem áudio e vídeo. Quem estiver no áudio, né, não vai ter acesso à parte visual, mas aprende também. E você que vai ter acesso aqui à parte visual, saiba que nós vamos comentando tópico e subtópico, nos aprofundando em cada parte da lição, procurando trazer aplicações práticas. Então acompanhe aqui esta aula, tenho certeza que você vai aprender muito aqui desse conteúdo. E nós vamos comentar sobre essa nova vida, né? Paulo vai começar aqui a falar dessa questão do pecado, que estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo no pecado, mas Cristo nos salvou, nós fomos ressuscitados em Cristo. Então, a gente tem aqui uma mudança, uma transformação de vida que os crentes passaram. Paulo está escrevendo para os crentes, ele começa a lembrar os crentes da vida antiga que eles tinham e a transformação que eles passaram, que agora eles têm uma nova vida. E isso vale para nós também. Então, essa lição tem algo que maravilhoso para a vida de cada um. Então, aprenda aqui esse conteúdo, tenho certeza que você vai ser edificado. Você pode acessar o site ebdenfoco.com, que você vai ter os slides em PowerPoint, aula em vídeo, áudio, PDF, tem um conteúdo extra que você pode acessar, tem um comentário da leitura bíblica em classe em PDF, então tem muito conteúdo dentro do site. Acesse ebdenfoco.com. Se você já está dentro do site, muito obrigado por ter acessado, espero que você esteja gostando. O textuário diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, Efésios 2, 4 e 5. Então, aqui a gente já vê uma passagem, uma parte aqui da passagem que a gente vai estudar, falando do amor e da misericórdia de Deus para que nós fôssemos aí ressuscitados. No caso, estávamos mortos, mas nos vivificou, ele nos deu vida com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Aqui nós temos um resumo da lição. A graça de Deus nos salvou, nos libertou do pecado, tirou a condenação e deu ainda muitas bênçãos, a vida eterna. Fomos ressuscitados com Cristo para ali estar com Ele, juntamente com Ele nas regiões celestiais, e assim são as bênçãos que o salvo vai recebendo aí, de acordo com o que ele vai vivendo com Cristo. As bênçãos espirituais, elas começam na conversão e vão até o último dia de vida. Nós estamos sempre recebendo bênçãos espirituais pela nossa salvação. A leitura bíblica em classe encontra em Efésios 2, de 1 a 10. Então, a revista aqui toda é comentando Efésios. Nesta aula vamos comentar esta passagem, é uma perícope. Se você ainda não sabe o que é uma perícope, como interpretar uma perícope, interpretar uma passagem bíblica, no site do EBD em Foco tem um curso, um treinamento para professores da EBD totalmente gratuito, que você vai aí acessar esse curso de graça e assistir às aulas e vai aprender a fazer isso, a interpretar um texto, a preparar uma aula. Então tem lá um treinamento para professores de EBD que você pode acessar no site do ebdenfoco.com. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. O apóstolo Paulo ele vai começar aqui a apresentar aspectos voltados para a salvação.
Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos. Então Paulo vai explicar aqui como que aconteceu a salvação, como que acontece a salvação, o que é esse favor imerecido. Vai mostrar que a salvação não é por obras, é pela graça de Deus. Ele vai explicar aqui sobre esse processo da salvação. Esta aula aqui é uma aula soteriológica. Vamos falar de soteriologia, de salvação. Você que é professor da EBD, você pode estudar um pouco mais sobre a doutrina da salvação para se aprofundar em alguns tópicos aqui, porque é o que o apóstolo Paulo vai apresentar nesta passagem. Aqui ele apresenta isso a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. A ideia é que nós sejamos salvos para viver uma nova vida em Cristo, não uma vida antiga que tínhamos no pecado, mas uma vida nova. Tópico 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vamos falar dessa parte logo no início aí, capítulo 2, no início do capítulo 2. O tópico 1.1, nossa condição anterior. Então aqui, essa passagem pode ser dividida em várias partes. A primeira parte é justamente Paulo apresentando a nossa condição anterior, antes de sermos salvos. Como que era o nosso comportamento? Como que vivíamos? Na verdade, nós não vivíamos, né? Ele começa assim, ó, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, logo aqui no versículo 1 do capítulo 2, Paulo vai apresentar a situação do ímpio, a situação nossa antes de nós nos convertermos, que é a situação atual de alguém que não se converteu, morto em delitos e pecados. Ele usa aqui a palavra ofensa, né? Eu peguei uma tradução que fala ofensa, mas tem algumas traduções que falam delitos. Tanto faz. Isso vem do grego paraptoma, né? Do grego aí, que tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Seria mais ou menos você pisar fora do caminho, pisar errado, de forma que você escolheu fazer isso, né? De forma deliberada. Então essa passagem, essa palavra aqui, melhor dizendo, ela vai denotar nesse sentido, alguém que escolhe pisar errado, escolhe ir para o lado errado. A palavra pecado aqui também, que tem nesse versículo, é do grego amártia, né, significa e aquele que erra o alvo. Isso vem do Antigo Testamento, a ideia de pecado do Antigo Testamento. Tem várias passagens do Novo Testamento para denotar pecado, mas é justamente isso, o pecado, é você fazer aquilo que não deveria fazer. O alvo deve ser acertado ali. Então, quando você faz algo certo, você acerta o alvo. Quando você faz algo errado, é como se você errasse o alvo. E é justamente isso o pecado. Deus, ele tem a sua lei, ele tem tudo aquilo que é para nós fazermos da forma correta. Mas quando a gente faz errado, a gente faz da forma errada, a gente erra o alvo, a gente não alcança aquele padrão que Deus estabeleceu e assim nós estamos pecando, nós estamos quebrando uma lei divina, estamos aí ofendendo a santidade de Deus. E o pecado, ele tem vários aspectos. Então, aqui o propósito não é estudar somente sobre o pecado, mas esclarecer aqui sobre esta palavra. Mas se nós formos estudar sobre o pecado, a gente vai ver que o pecado ele tem vários aspectos e vários níveis de profundidade. E aí a gente pode pecar contra Deus, pecar contra o próximo. Mas todo pecado contra o próximo também é contra Deus. Tá? Então, tem pecado que você fala assim, eu pequei aqui, mas, enfim, eu não ofendi a Deus. Não, se você ofendeu o próximo, você ofendeu a Deus. E tem pecado que você fala assim, eu não ofendi ninguém, mas Deus está ali vendo você pecar e sabe que você cometeu algo errado fora do seu padrão. Então o pecado, ele é quando você sai fora da lei de Deus. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Então foi Paulo que colocou isso aí, usado pelo Espírito Santo, dizendo que aquele que está nessa natureza pecaminosa, cometendo todo tipo de delito e pecado, está morto desses delitos e pecados. Uma declaração real da real condição das pessoas sem Deus. As pessoas sem Deus vivem nesta situação, morto espiritualmente, inerte, está numa situação que não consegue ouvir a voz de Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós
para que não vos ouça. Então o pecado ele traz separação de Deus. Quando nós falamos aqui que o homem está morto em delitos e pecados, enfim, está morto pelo pecado, nós estamos dizendo que o homem está separado de Deus. A palavra morte traz esse sentido de separação. E uma coisa que tem que ficar claro, isso não significa que o ímpio ele vai cometer todo tipo de maldade, ele não vai ter capacidade de fazer coisa boa. Não é bem assim. Tá? O ímpio, aquele que não é salvo, ele faz muitas coisas boas. Ele ajuda, às vezes, o necessitado, ele é uma pessoa boa, ele vive bem na sociedade, ele tem ali um nível moral que dá para conviver e tudo mais. Tá? Então, significa que a palavra morto aqui está voltado um pouco mais para o lado espiritual, mas também no nível moral, no seguinte sentido, de que nós vivemos no nível moral muito abaixo do nível moral de Deus. Por isso, todo tipo de pecado, de erro que cometemos, que para nós pode não parecer muito absurdo, mas no nível moral de Deus é algo super absurdo. Então, até mesmo uma pequena mentira, que para nós pode parecer algo muito simplesinho, para Deus é suficiente para a pessoa passar a eternidade no inferno. Entenda isso. O pecado ele pode ter impactos diferentes no nosso nível moral. Então, às vezes, uma mentirinha tem um impacto pequeno. Uma traição, um adultério tem um impacto muito maior na sociedade. Tá? Uma pessoa beber até cair tem um impacto muito maior, é vergonhoso. Mas o impacto na sociedade é uma coisa. E o impacto diante de Deus é outra coisa. Porque o nosso nível moral é um nível moral muito baixo. Quando nós elevamos para o nível moral de Deus, qualquer tipo de pecadinho, entre aspas, né, colocando assim, para Deus já é algo muito, muito, muito sério. Tá? E alguém que vive aí nessa situação do pecado, de morto em delito e pecado, é como um corpo inerte. A natureza pecaminosa o impede de ouvir e obedecer à voz de Deus. 1 Timóteo 5,6 diz, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. No caso, a pessoa, né? A pessoa que vive em deleites, vivendo está morta. Ela vive no pecado, ela vive de uma certa forma, mas está morta para Deus, está inerte, não ouve a voz de Deus. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes, Paulo coloca isso, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Então, alguém que anda, que ela está sempre na prática daquilo. Então, Paulo usa esta metáfora. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Alguém que vivia sempre em atitudes erradas, sempre andando, continua praticando tudo aquilo. Fulano anda fazendo tal coisa, significa que ele faz com frequência, ele faz o tempo todo. Então, quando Paulo fala assim, essa má conduta, esse comportamento que vocês tinham antes, que vocês andavam cometendo, então significa que era algo constante na vida da pessoa. Então, na nossa vida, colocando aqui, nossa vida antes de nós nos convertermos. Paulo fala assim, andaste segundo o curso deste mundo. Então, aqui a gente tem o mundo, falando do mundo. Quem anda segundo o curso deste mundo, segundo as regras deste mundo? Então, Paulo, mais na frente, no capítulo 4, versículo 22 a 32, ele descreve um pouco do comportamento de alguém que está nesse sistema mundano. Daquela época e nos dias de hoje também. A imoralidade pode ser imoralidade sexual, mas pode ser qualquer tipo de imoralidade. Característica de imoral, que não respeita a moral vigente, ausência de moralidade, despudor ou indecência. Então, tem um nível muito grande essa questão da imoralidade. Essa palavra é bem ampla. O furto, a mentira, dentre outros comportamentos que você pode observar nessa passagem aqui de Efésios 4. Então, o curso deste mundo, o mundo pratica todo tipo de injustiça social, o mundo pratica racismo, o mundo ele traz aí um comportamento que não convém para aquele que quer agradar a Deus. O curso deste mundo, as regras deste mundo não servem para o crente, para o cristão. Então é essa libertação que Paulo vai apresentar mais na frente, a libertação desse tipo de comportamento, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo.
e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então o mundo oferece tudo que não presta, o mundo não quer saber de Deus, o mundo se afasta de Deus, o mundo só apresenta aquilo que não presta. E aí Paulo vai falar, vocês antes andavam no curso deste mundo, mas agora vocês não andam mais. Ele fala também, vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Você vai ver aí que Paulo está fazendo uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, 31, Jesus aí falando do príncipe deste mundo, falando de Satanás, desse poder espiritual, que tem autoridade aí sobre este mundo. Mas quando aqui está falando do mundo, mas os crentes salvos em Cristo Jesus, eles não têm que se preocupar com isso. Satanás não atinge os salvos. Satanás vai dominar quem está no pecado, quem está em conformidade com o mundo. Tá? Tem uma teologia por aí que diz que Satanás ele atrapalha a vida dos crentes, dos salvos em Cristo. Isso não é verdade. A Bíblia não dá espaço para isso. Ele tem domínio sobre quem está lá no pecado, vivendo no pecado, que não quer saber de Deus. Aí sim ele vai influenciar. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos, viu? Reforçando aqui, desobedientes e incrédulos, salvos não. 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a influência dele, o poder dele é sobre os incrédulos e não sobre os salvos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Nesse caso, é uma luta onde nós já somos mais do que vencedores, porque nós temos a armadura de Deus. Paulo fala em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo apresenta aí que a nossa guerra é uma guerra espiritual, uma luta espiritual, mas é uma luta que já somos mais do que vencedores, porque nós temos nós temos Cristo conosco, colocando assim, nós temos a armadura de Deus. Então nós temos como combater nesta guerra espiritual. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, Efésios 1:21. Então, quem está conosco é muito maior. Quem está conosco é muito superior, está acima de todo principado, poder, potestade, domínio, está acima de tudo. Então, se nós estamos em Cristo, nós não temos que temer aos ataques do inimigo. 2.3, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, tem a vontade do mundo, tem o domínio do mundo, o domínio de Satanás e o domínio da carne. Então, a gente tem esses três aí. Tá? E o crente, quando ele se converte, ele está liberto desses três domínios. Então, vamos falar um pouco da carne. Aqui a carne refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Então, quando Paulo fala de carne, aqui, neste contexto, ele está se referindo à natureza pecaminosa. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Então, Paulo está falando justamente disso, de todo tipo de comportamento que dá lugar aos desejos carnais. Então, aqui não somente o pensamento, mas a prática também. Como resultado, éramos o quê? Filhos da ira. Paulo usa essa palavra ira, aqui ele fala o seguinte, que nós éramos condenados, desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. Então fica bem claro aqui que o nosso entendimento estava entenebrecido, estávamos cegos para conhecer Deus. A gente falou na aula anterior que Deus ilumina o nosso coração para conhecermos mais Ele, dá sabedoria para conhecer mais Ele. E aqui fica claro que o ímpio ele vive nessa situação. O ímpio ele está debaixo da ira de Deus porque ele é um pecador. Ele nasceu com a natureza pecaminosa e ele comete vários pecados.
Então, a condenação, de acordo com esta passagem aqui, não somente com esta passagem, mas outras passagens, ela é resultado do pecado. O homem que não se converte, ele vai ser condenado porque ele é um pecador. De acordo com a Bíblia, é isso. A condenação é por causa do pecado. Acredito que tenha ficado bem claro aqui, nesta parte, que nós, antes de nos convertermos, estávamos nessa situação. Estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos vivendo de acordo com o curso deste mundo, seguindo aí os nossos desejos carnais, sendo influenciados por Satanás, ou seja, totalmente longe de Deus, separado de Deus. Essa era a nossa situação, mas esta situação mudou. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. E agora que nós vamos entrar na próxima parte, vivificados pela graça. É o segundo tópico, que é continuando aí o nosso estudo da parte de Efésios 2, de 1 a 10. 2.1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Então, no versículo 3, Paulo fala que estávamos sob a ira de Deus, tá? Então, essa ira de Deus é justamente o fato de nós sermos pecadores, quebrarmos as leis de Deus, e assim nós seremos condenados por causa dos nossos pecados, e aí Deus vai derramar sua ira sobre os pecadores. Mas aí Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Se Deus não tivesse traçado um plano de salvação, toda a raça humana seria condenada, todo ser humano. Não ia sobrar ninguém. Todo mundo seria condenado completamente. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, traça um plano de salvação e executa esse plano de salvação para que possa salvar aqueles que creem no Evangelho. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, versículo 4, Paulo começa a apresentar esta mudança de perspectiva, tá? Essa mudança que vai acontecer na nossa vida. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Romanos 11, 32. Então, a misericórdia é justamente isso, algo que a pessoa está ali cometendo uma torpeza, um pecado, ela não merece nada, mas Deus foi misericordioso. Ele foi lá e falou assim, não, eu vou agir em prol dessa pessoa. Então, implica uma compaixão e simpatia para com aquele que não merece nada. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, porque de fato nós merecíamos sermos condenados, isso é um fato. Todo pecador merece ser condenado. Todo mundo é pecador, então todo mundo merece ser condenado. Então que isso fica bem claro aqui. Toda a humanidade, todo mundo merece ser condenado. Mas Paulo vai apresentar aí um meio que Deus proveu para salvar a humanidade. Ele fala que Deus é abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Então, Paulo aqui ele vai escrevendo e descrevendo sobre o amor de Deus, apresentando que este amor é infinito. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, Deus ele teve um amor muito grande, ele tem um amor muito grande. A Bíblia diz que ele é o próprio amor. Então, Deus ele vai agir de acordo com o seu amor para salvar a humanidade. Vivificados por sua graça, o 2.2. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Como que esse amor nos alcançou? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Mais uma vez, ele usa a palavra morto para falar que morto nos pecados, morto nas nossas ofensas, morto nos nossos delitos. Então, Deus ele nos ama mesmo nós ainda sendo pecadores, mesmo nós ainda estando nessa situação de não dar ouvido a ele. Então, é Deus que toma a iniciativa da salvação. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Então ele vai nos
ressuscitar, nos tirar dessa situação de morte e nos dar vida juntamente com Cristo, mesmo nós não merecendo. Essa é a base da salvação. A salvação é justamente nesse sentido. Nós não merecíamos, mas ele foi lá e deu vida, tirou nós dessa situação. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3, conversa de Jesus com Nicodemos, que é muito conhecida. Então aqui está falando justamente de alguém que nasce de novo, que tem uma nova vida. Então, nós estávamos mortos em delitos e pecados, fomos o quê? Vivificados e nos tornamos uma nova criatura. Então, o ser humano não estava doente no pecado. Ele não estava simplesmente um pouco mal e precisava de uma melhoria. Não. É uma nova vida mesmo. Não é uma melhoria na vida antiga. É uma nova natureza. É uma transformação. Uma evidência da salvação para qualquer pessoa é que houve, de fato, uma mudança, uma transformação, uma melhora. Então você tem que comparar a sua vida não com a vida do próximo. Você não tem que ficar se comparando com o irmão. Você tem que comparar a sua vida hoje com sua vida no passado, antes de se converter. Como que era, né? Eu tenho que pensar assim, como que era o Herberson antes de se converter? Como que era o Herberson se eu não fosse convertido? Como que eu agiria diante de algumas situações se eu não fosse salvo? Eu tenho que pensar assim, eu tenho que me comparar antes e depois. Então tem que ter uma mudança, uma transformação. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Então, se Cristo nos deu vida, nós agora estamos vivos para com Deus. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Esta maravilhosa graça de Deus, algo que nós de fato não merecíamos, mas nós recebemos. Isso é a graça, vamos falar de graça aqui mais na frente. 2.3, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Assim como Deus ressuscitou Jesus e o exaltou, levou até os céus, exaltou, colocando à direita, dominando sobre tudo, fica bem claro aqui que nós também fomos ressuscitados, vivificados, e estamos com Ele nos lugares celestiais. Receberemos aí os mesmos benefícios que Cristo recebeu. A ressurreição, então nós ressuscitamos espiritualmente e vamos ressuscitar no último dia, aqueles que morreram, né, e os que estiverem vivos serão transformados com um corpo glorioso. Então, que fique bem claro aqui, que a gente pode falar da ressurreição nesse sentido agora, de que eu fui ressuscitado espiritualmente para uma nova vida. Mas se eu morrer um dia, no último dia, eu vou ressuscitar também no corpo glorioso. A vida eterna, eu vou alcançar a vida eterna? Sim, mas eu já tenho a vida eterna. Jesus falou isso, quem crê em mim já tem a vida eterna. Então, Deus já nos deu a vida eterna. E o galardão nos céus foi a herança que nós falamos na aula anterior, falamos de uma herança que vamos receber, o galardão nos céus, que no caso, além de bênçãos, eu não sei o que Deus tem reservado para nós nessa herança, nesse galardão, mas nós teremos aí a presença dele. Então estaremos para sempre na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são bênçãos espirituais. É isso que quer dizer que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, porque já estamos desfrutando das bênçãos da salvação. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Então, a graça de Deus, ela é rica, ela tem coisas abundantes para nós. Deus vai nos mostrar isso. E nós, cada dia mais, aprendemos um pouco sobre a graça de Deus. E esse entendimento da graça de Deus, da riqueza da graça de Deus, talvez ele só vai ser pleno lá na eternidade, quando nós chegarmos no céu. Mas nós já estamos desfrutando e entendendo esta maravilhosa graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido, o favor divino imerecido.
Vamos lá, tópico 3, a salvação não vem das obras. Então, a gente viu aí que aquela situação que vivíamos no pecado foi mudada, foi transformada, mediante aí o sacrifício de Cristo, que nós alcançamos pela graça, ele nos vivificou, nos deu uma nova vida, e agora nós vamos entender um pouco mais como que se deu essa salvação e entender que é pela fé e não por obras. A graça como meio de salvação, 3.1. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 a 7. Então a gente vai entender aí que nós somos libertos por completo, né, da escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado, não seremos mais condenados e, mesmo que nós cheguemos a morrer, nós seremos ressuscitados no último dia. Então a salvação inclui tudo isso aí, é um pacote completo. Tá? Deus nos salvou de forma completa. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Fomos libertos disso, é um livramento disso. Quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, eles herdaram essa questão, essa natureza pecaminosa, passaram a morrer, mas isso foi resolvido com Cristo. Então Cristo tirou o poder do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre nós, tirou o poder da morte e nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez agora sermos livres em Cristo. E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. O melhor da salvação é estar na presença de Deus. O melhor da salvação é ter comunhão com Deus. Isso aqui é algo maravilhoso. Então, através de Cristo, nós voltamos a ter comunhão com Deus porque alcançamos perdão dos pecados, a condenação foi tirada e agora temos a comunhão com Deus. Somos adotados como filhos. Já falamos isso em aulas anteriores aí falamos da adoção. Então, adotados como filhos de Deus com os mesmos privilégios de Cristo. A palavra graça, que falamos tanto dela aí no tópico anterior, vem do grego charis, que significa favor imerecido. Então, a graça é isso, favor imerecido, algo que nós não merecemos. No caso, a graça é justamente quando alguém ofende o outro, e mesmo ele praticando uma ofensa, o outro vai lá e ajuda ele. Tá bom, vou te ajudar. Aí ele fala assim, mas como assim tu vai me ajudar se eu te ofendi? Ele fala, não, mas eu mesmo assim eu vou te ajudar. Então é nesse sentido, nós ofendemos a Deus, não merecemos nada diante de Deus, e mesmo assim Deus nos amou, nós sendo pecadores, e proveu a salvação para nós. Romanos 3,24 diz o seguinte, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui nós temos que essa justificação, onde Deus ele bate o martelo e declara que nós somos justos agora, ela foi de graça, ou seja, não pagamos nada por isso, gratuitamente, e através desse favor imerecido, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Então, a salvação não foi uma iniciativa humana, mas foi uma iniciativa divina. Deus tomou a decisão de nos salvar. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, tem um debate aí dessa questão do livre-arbítrio, não é o propósito aqui a gente entrar nesse debate, até em aulas anteriores já foi tratado desse tema, mas a questão toda é assim, os críticos do livre-arbítrio vai falar assim, como que a gente vai ter livre-arbítrio se a gente está morto em delitos e pecados? E realmente faz sentido, né? O morto não vai tomar nenhum tipo de decisão, mas existe uma interpretação que alguns trazem nesse seguinte sentido, da graça preveniente. É uma graça que Deus dá a todos, uma graça que é baseada no sacrifício de Cristo. Essa graça, ela permite que o ser humano possa compreender o Evangelho e tomar uma decisão. Ou seja, ele pode dizer sim ou dizer não. Então, o ser humano, no seu estado pecaminoso, ele de fato não tem liberdade de decidir. Mas a graça preveniente, ela vai permitir, ela vai fazer com que o ser humano ele tenha essa capacidade de dizer sim ou não para o Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. É nesse sentido. A graça preveniente ela vem com essa intenção de capacitar o homem
a tomar essa decisão, se ele quer ou não servir a Cristo. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, nesse seguinte sentido, de que ele pode dizer não para a graça de Deus. João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou eu falo de mim mesmo. Então, a gente tem várias passagens além dessa aqui, né, da pessoa querer fazer algo. Então, tem a questão da pessoa decidir. É claro que eu sempre falo isso nas minhas aulas, não tente resolver este problema na sua aula achando que você vai conseguir explicar isso por completo. Tanto um ponto de vista que defende o livre-arbítrio como outro ponto de vista que é contra o livre-arbítrio, vão ter várias passagens bíblicas tentando provar e tal, mas a gente pode ver que muitas passagens bíblicas dá a entender dessa questão da decisão do ser humano. O ser humano ele tomar essa decisão, ele tomar, fazer uma escolha. Tá? Então é apresentado e ele pode fazer esta escolha, ele pode escolher ir ou não pelo caminho da salvação. Então a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Então a fé é nesse sentido. A fé, quando a Bíblia fala de fé, ela não fala da fé na fé, ela não fala fé em qualquer coisa, mas ela fala da fé em Cristo Jesus. Então Cristo é apresentado para o pecador e ele tem que falar assim, não, eu decido por Cristo, eu quero crer nesse Jesus. Eu quero confiar nele, eu quero que ele reine na minha vida, eu creio que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa fé tem que estar depositada em Cristo Jesus. Uma pessoa que decide em seguir a Cristo, ele ouve sobre Cristo e decide pela fé. Ele tem que crer. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então recebemos a salvação aí pela fé, não é por obras nem por esforço próprio. Obras como evidência de salvação. O 3.2. Nos versículos 8 e 9, Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Efésios 2,8 ele fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, não vem de vocês. Então, trata da salvação pela graça que provém de Deus. Ponto final. A salvação não é uma iniciativa nossa. Aí ele continua, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é para ninguém bater no peito e falar assim, eu fui salvo porque eu fui bonzinho. Indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Então ninguém vai poder dizer que é salvo porque é bonzinho, porque faz coisas boas, porque tem boas atitudes. Não é um ato humano. Então a salvação é um ato divino, é uma iniciativa divina. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Agora sim, como resultado da salvação, eu pratico boas obras. Então, as boas obras que nós praticamos, ela é o resultado de uma vida transformada em Cristo Jesus. Uma transformação ocorreu. Então, nesse caso, agora em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. A salvação não é pelas obras, mas as obras evidenciam uma verdadeira salvação. A gente pode deixar isso bem claro, tem que deixar isso bem claro. Quem é salvo vai praticar boas obras, quem é salvo vai amar o próximo, quem é salvo vai cuidar do necessitado. Eu coloquei aqui no slide, quem está assistindo o vídeo, uma imagem, por exemplo, do samaritano cuidando daquele homem caído. Ele não perguntou a religião daquele homem, ele não perguntou de onde era aquele homem, ele simplesmente amou, ele simplesmente cuidou daquele homem. E assim deve ser o comportamento do cristão verdadeiro. O crente de verdade, ele tem boas obras, boas atitudes, ele ama o próximo, independente de quem seja o próximo. Que seja um homossexual, que seja um presidiário, um ex-presidiário, que seja um assassino, não importa quem seja. Amar o próximo, de acordo com a Bíblia, é simplesmente amar. É isso. E isso é uma evidência da salvação. Não é para alcançar a salvação, mas é uma evidência. Quem faz isso mostra que é salvo. E quem diz que é salvo e não ama o próximo? Quem diz que é salvo e não faz boas obras? Essa salvação aí é meio fajuta, tá? Essa salvação aí ela não é uma salvação de Cristo, não. Porque o que está escrito na Bíblia é que quem é salvo pratica boas obras, porque elas já estavam preparadas para os salvos. Né? Isso de antemão, Deus já tinha preparado para os salvos. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados a
andar fazendo boas obras. Então, como eu falei no começo, andar indica uma atitude constante, de sempre estar praticando algo. E agora, se nós temos que andar fazendo boas obras, significa que nós temos que andar, ou seja, o tempo todo estar praticando boas obras. Não como um meio para ser salvo, mas como uma evidência da salvação. Então, eu acredito que está bem claro isso aqui, né, que está bem firme isso aí. Nós não estamos menosprezando as boas obras, como alguns indicam. Já que a salvação não é por obras, significa que eu não tenho que praticar boas obras. Não é isso. A salvação não se alcança pelas obras, se alcança pela fé em Cristo Jesus. Mas um salvo pratica boas obras. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Olha só a mudança. Filhos da ira, agora filhos por adoção, pela graça. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. A ideia é essa, que nós possamos glorificar a Deus em todas as nossas obras, todas as nossas atitudes. A salvação do homem também foi para a glorificação de Deus. Então nós temos que viver para a glória de Deus. Amém? Então eu cheguei aqui no final desta aula, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixe seu comentário, sua participação. Compartilhe esse conteúdo aí com os professores da EBD que você conhece, que você quer que aprenda mais da Palavra de Deus. Estamos aqui à sua disposição para ajudar no que for necessário. Então aqui a gente tem as perguntas, caso você use o slide aí na sua igreja. E, enfim, a gente tem aqui esse conteúdo que você pode acessar no site. E não deixe, né, claro, de ajudar os necessitados, principalmente nessa época que estamos passando. Você pode até, juntamente com seus alunos, tentar fazer alguma ação social para ajudar pessoas que estão passando por problemas devido à crise da Covid-19. E aí você pode até colocar em prática o que está sendo ensinado nesta lição, certo? A paz do Senhor, até a próxima aula.